assim como há um Deus manifestando-se de três formas: Pai, Filho e Espírito Santo. Um Deus, um só. Agora, há três obras da graça, mas três manifestações. Há uma manifestação da justificação pela fé. Um homem crê em Deus, diz: sim, Senhor, eu creio nisso. Creio que há um Deus verdadeiro e agora, como meu Salvador pessoal, aceito Jesus Cristo, seu Filho, como meu Salvador pessoal. Agora, isso é o que se chama justificação pela fé, que os discípulos receberam primeiro. Agora, a seguir, este homem sairá e hoje pode fumar, beber, xingar, fazer coisas conforme os hábitos que estão nele. Estão enraizados aí, são espíritos. Hábitos são espíritos. A Bíblia diz que são espíritos imundos nos homens. Agora, ele era talvez ele fosse lascivo. Desculpem-me, somos uma audiência mista, mas estamos na casa do juízo de Deus, vejam. E devemos dizer essas coisas claramente. Por exemplo, os homens, às vezes, especialmente os homens, tornam-se lascivos, maníacos sexuais. E não só isso, mas simplesmente lascivos. Do jeito que as mulheres se vestem e coisas tais hoje, não é de se admirar que sejam, mas e se as mulheres se tornam iguais, espíritos lascivos entram nelas, e são boas mocinhas, e vestem roupas curtas, e põem coisinhas pequeninas em volta que parecem horríveis e saem. Por quê? Elas não querem ser ruins, mas não percebem que aquele velho espírito demoníaco de paixão está trabalhando nelas. Não fazem isso para comparecer diante de Deus. Fazem isso não para se refrescarem, porque a própria ciência prova que se você tirar a roupa, o ar quente em seu corpo é mais quente para você do que quando vestida. As moças índias no Arizona são lindas, muito mais do que se vê em uma dessas desnudas. E ela não só veste suas roupas, mas se cobre com um grande cobertor quando atravessa o deserto para se refrescar. E a transpiração, quando o calor sobe, então é ar-condicionado. Estão vendo? Estão vendo? Assim, isto não é nada mais do que um espírito de luxúria e paixão. Talvez você seja dama o suficiente para não fazer nada errado e viver infiel ao seu marido ou à sua própria moral. Mas, minha irmã, isso é vergonhoso e você não percebe. Se conseguisse olhar no espelho de Deus aqui e ver o que Deus disse sobre isso, é um espírito maligno que está em você. E você não percebe. Maria Madalena não percebeu os espíritos que estavam nela. Vejam. Bem, agora, quando você tem esse tipo de espírito em você, ou homens, vocês saem aqui e começam a cobiçar mulheres. Você diz, bem, é a natureza humana. Assim não, entende? Não, é um espírito. A Bíblia disse que era um espírito, isso mesmo. Assim, a coisa a fazer então, o sangue de Jesus Cristo o purifica da concupiscência e paixão, o que se chama santificação. A palavra santificação significa ser purificado e separado para serviço. Entendem o que estou... Agora, esse espírito de concupiscência o deixa sob a santificação. Uma boa mocinha vai à igreja, canta no coral, mas ela tem de cortar a grama usando um shortinho. Que ela seja santificada uma vez e tente usar um. Vejam, que aquele homem que quase causa um acidente olhando para aquela mulher no jardim e que ele seja santificado uma vez e passe pela rua, ele manterá a mente no que está fazendo. Isso mesmo. Se olhar para os lados, ele virará a cabeça para este lado. O Espírito Santo diz, vire a cabeça. É isso, vejam, aí está, vejam, isso mesmo, isso é santificação. Agora, nesta pessoa que foi chamada por Deus, há manifestações de dons. Agora, um amigo muito querido meu em Denver, outro dia estava conversando sobre isso comigo. Ele era daqui e pregava nesta cidade, homem muito bom que eu saiba. Mas vejam, ele era nazareno. E pensava que a santificação era o batismo do Espírito Santo.
o que não é. Não há escritura para mostrar isso. Provarei daqui a pouco na Bíblia, vejam, que não é. Você não é selado pela santificação, você é selado pelo batismo do Espírito Santo. Um selamento é a conclusão da obra. Foi por isso que não pôde ser selado sob Lutero ou Wesley, qualquer um dos dois. Teve de chegar ao batismo antes da igreja ser selada até o dia da redenção. Vejam, agora, mas, não, eles não estão perdidos, eles estão salvos? Claro que estão. Agora, santificação é a mesma obra da graça, ou a mesma graça que o salvou. Jesus disse: ninguém pode vir a mim se meu Pai não o trouxer. Assim é o Espírito Santo o tempo todo. Mas essa é uma parcela do Espírito Santo. Esta é uma parcela maior do Espírito Santo. E então, quando você recebe o batismo do Espírito Santo, essa é a finalização do Espírito Santo, fazendo morada em você para manifestar dons, falar em línguas, interpretação de línguas, dons de poder, sabedoria, conhecimento, entendimento. O homem disse ontem à noite, onde o irmão adquiriu sua instrução sobre estas coisas? Bem, disse, eu frequentei grandes seminários e nunca nos ensinaram algo assim em um seminário, que eu já tenho ouvido. Eu disse, não vem de seminário. Eu disse, sou pobre com instrução de 7ª série. 10, 15 anos atrás eu mal conseguia escrever meu próprio nome e não consigo fazer muito melhor hoje, mas vem por inspiração, está vendo? Eu disse, então, observo isso. Ora, ele disse, o irmão nunca planeja para onde está indo na Bíblia. Só pega algo e faz referência a toda a Bíblia. Ele disse, tudo se encaixa perfeitamente. Eu disse, 1 hora depois de sair do púlpito, eu não conseguiria lhe dizer o que falei. Estão vendo? Não sou eu não sei. Estão vendo? É ele juntando tudo. Eu não sei. Veja, não consigo lhes dizer. Eu subo aqui e algo me sobrevém, e eu conheço as Escrituras assim. Vocês poderiam me perguntar a Escritura 1 hora depois, eu não saberia. Vejam, mas apenas vem assim. E olhem e vejam se é certo ou errado uma vez. Quando subo ao púlpito, não sei o que as pessoas estão fazendo quando entram na fila de oração, o que fizeram na vida. Mas vejam isso sobrevir e lhes dizer exatamente o que fizeram na vida e o que devem fazer para serem salvas. Está certo? O que devem fazer para serem curadas e se vão viver ou morrer. Como sei disso? Então me perguntem 10 minutos após eu sair da plataforma. Eu não saberia dizer o que falei. Eu não sei. Só isso. Não tenho nada a ver com isso. Eu me rendo ao Espírito Santo e ele fala. E é só isso mesmo. Então, não sou eu. Se julgam que tenho o Espírito Santo, então é o Espírito Santo. E se julgam que não é um Espírito Santo, então podem pensar que foi um diabo. Mas o negócio é, comparem isso com isto e vejam como se compara. O Espírito Santo escreveu isto. Assim, se isto se compara com isso e apresenta a verdade disso, então tem de ser de Deus, não é mesmo? Isso mesmo. Agora, não. O irmão cristão... Agora, vejam, é só desta maneira. Agora, tentarei não tomar muito do nosso tempo nisto. Vejam, um novo nascimento... Jesus disse a Pedro que depois que ele fosse, os apóstolos, todos eles foram justificados crendo no Senhor Jesus Cristo. Eles foram santificados na verdade. Ele era a verdade. E então ele disse, ele lhes deu poder. Eles saíram para pregar o evangelho. Aqueles grandes dons que estavam neles estavam sendo temporariamente ou de maneira superficial manifestados. Mas ele disse, agora, o que vocês têm de fazer a seguir é fazer isso crescer. Agora, Pedro disse, Senhor, estou disposto a ir até a morte e tudo mais contigo. Ele disse, Pedro, depois que te converteres, confirma teu irmão. Depois que te converteres? Bem, Senhor, fui batizado por ti. Jesus Cristo batizou Pedro. Ele batizou os apóstolos. Muito bem, agora, ele disse,
Agora, fui batizado fiz todas estas coisas e tenho andado ao teu lado.